Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor vem trazer informações para você do Papão. Ei, pessoal, a CBF mudou os dois jogos do Papão na Série C, os dois primeiros jogos em casa, mudou a data, hein? Você vai saber se foi para melhor, se foi para pior. Papão renovou com 5 atletas da base. Já renovou com 5 e está prestes a renovar com outros atletas. E olha só, pessoal, preço do ingresso contra o Vasco, eu achei salgado. Você vai dar a sua opinião. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, te inscreve no nosso canal, aperta o sino das notificações para você receber os vídeos, clica no gostei, pessoal. Hype o vídeo, tamo junto. Vamos lá. Bom, Papão renovou com 5 atletas da base, tá certo? Jogadores importantes, tá bom? Eu até vou olhar aqui para eu não esquecer. Os atletas que renovaram com o Papão, vou falar para vocês, hein? Os zagueiros Libonati e Yarley, o lateral direito Matheus Capixaba, o volante Brian e o centroavante Miguel Ângelo, hein? Como destaque, a gente obteve a informação que o Libonati renovou até 2028. A multa rescisória dele é 8 milhões de reais para o futebol brasileiro e 8 milhões de dólares para o exterior. Essa foi a multa do Libonati, pessoal. Todos esses atletas que eu falei para vocês que renovaram, eles tiveram um acréscimo de salário para poder até aumentar a multa rescisória. Com isso, o Paysandu se protege do assédio de empresários e de outros clubes que queriam ou poderiam pagar um valor muito pequeno se tivessem multas contratuais pequenas. Então, o Paysandu, ao renovar com esses jogadores, o Paysandu consegue, de alguma forma, ter uma segurança. Se o clube que vier quiser levar, vai ter que pagar a multa ou vai ter que negociar com o Paysandu, tá certo? Esses 5 jogadores já estão certos. Outros que estão próximos de renovar. Essa informação foi dada pelo Marcelo Santana na entrevista coletiva ontem, pessoal, tá bom? Outros jogadores prestes a renovar. Importante, Henrico, tá? Prestes a renovar, o Thalisson, prestes a renovar, o Rinkel, prestes a renovar, e o que ainda não renovou, que é o que mais preocupa, pelo menos por enquanto, é o Pedro Henrique, mas que também o Marcelo Santana está confiante na renovação, tá bom? Então, esses que renovaram, o Paysandu já tem pelo menos uma garantia de que os caras vão ter que pelo menos pagar multa rescisória ou negociar com o Paysandu, tá bom? Agora, Henrico, Rinkel, o Thalisson e o Pedro Henrique, que até então é o mais assediado por empresários, por outros clubes, ele ainda não renovou. Mas assim, o Paysandu está trabalhando nessas renovações. É importantíssimo, pessoal. É importantíssimo valorizar nossa base, principalmente porque pode criar dividendos para o Paysandu, né? Então, é importante demais. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar da mudança da Série C, das datas, e aí depois a gente fala do preço do ingresso, tá bom? Pessoal, a CBF alterou as datas dos jogos do Papão, os dois primeiros jogos em casa. Vocês lembram que eu tinha reclamado para vocês das datas? Até então, o jogo contra o Brusque seria dia 13 de abril, uma segunda-feira, 8 horas da noite. Eu reclamava porque, poxa, jogar o jogo do Paysandu para uma segunda-feira, enfim, nem é dia de futebol, mas eles adoravam fazer isso com a gente. E o jogo contra o Barra ficou para o domingo, porém era às 18h30, dia 19. Então a CBF mudou as datas. E quais vão ser as novas datas, pessoal? O jogo do Brusque, na segunda rodada, que estava marcado para segunda-feira, dia 13, ficou para o domingão, dia 12 de abril, o horário do futebol, pessoal, 17 horas. Então, a nossa estreia em casa é contra o Brusque, domingo, 17 horas, todo mundo na Curuzu, todos os caminhos levam a gente para Curuzu, para esse jogo da segunda rodada. É um jogo importante, assim como é o da primeira contra o Volta Redonda, né? Então o Papão vai jogar contra o Brusque dia 12, 17 horas, já confirmado. E o jogo da terceira rodada contra o Barra, que seria no domingo, 18h30, foi adiantado para o sábado, dia 18, pessoal. Sábado, dia 18, Papão e Barra, o horário manteve, 18h30. Então, eu penso que
foram duas mudanças para melhor, né? Para melhor. Domingo e sábado, a maioria da galera tá de folga, tá em casa. Domingo é o dia de futebol, vai ser nossa estreia em casa. Eu tenho certeza que é Curuzu lotada. E o terceiro jogo terceira rodada, o segundo jogo nosso em casa contra o Barra também vai dar Curuzu lotada, um sábado, 18h30, né? O cara ainda tem um domingo para descansar. Então, gostei muito das mudanças desses dois jogos do Papão em casa. Não vamos esquecer, pessoal, que a nossa estreia é agora, domingo, contra o Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, o Raulino de Oliveira, às 19 horas, tá? Eu já estou pesquisando sobre o Volta Redonda, vou dar muita informação para vocês, principalmente no vídeo de sábado, vou informar tudo para vocês sobre o Volta Redonda. Agora eu queria falar uma coisa para vocês, pessoal. Eles estão numa campanha muito boa no Sul-Sudeste, ganharam o Cianorte, é, eles têm uma campanha de ganhar a Chapecoense em casa, que a Chapecoense com time reserva, mas ganharam. E eles têm um time que eles se reforçaram muito, viu, pessoal? Eu estava acompanhando já, pesquisando eles se reforçaram nessa janela de 8 jogadores e jogadores importantes. O que vai pesar contra um pouco, e isso pode ser bom para a gente, é a falta de entrosamento, talvez. Mas são jogadores de qualidade, Volta Redonda, um time acostumado a jogar a Série C, né? Independente disso, o Papão treinou ontem, na quinta-feira, fez trabalho em academia, na academia nossa, na Curuzu, e vai viajar hoje, pessoal. Papão viaja hoje à tarde para o Rio de Janeiro, para Volta Redonda, para enfrentar o Volta Redonda. Eu acho assim, essa logística do Paysandu, de viajar sempre 2 dias antes, é muito importante, pessoal. Não viaja na véspera, não tem aquela agonia de chegar praticamente na véspera do jogo, em cima da hora. Paysandu viajando 2 dias antes, o Paysandu tem a tranquilidade de poder chegar, tirar o avião, como te diz, né? Os jogadores repousarem quando chegarem, no outro dia fazer aquele treinozinho, me engana que eu gosto, só para esticar a perna, e no domingo a gente fazer a nossa estreia, que é muito importante, a gente está ansioso, a nossa estreia da Série C, tá bom? Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar tudo desse jogo, de Papão e Volta Redonda para vocês, possível escalação, quem vai, quem não vai, quem deixou de ir, tá bom, pessoal? E vamos falar agora de Copa do Brasil. Pessoal, o Paysandu ainda não divulgou o preço do ingresso contra o Brusque, nem contra o Barra, que são dia 12 e 18, mas já divulgou o preço dos ingressos do jogo contra o Vasco. Por quê, pessoal? A gente sabe que tem um apelo popular maior, e a Fiel vai para os 2 jogos também. E o apelo popular contra o Vasco é aquela situação que o Paysandu quer arrecadar muito contra o Vasco. O Paysandu fez uma promoção no preço dos ingressos e eu vou explicar para vocês. O Paysandu colocou, desde ontem, 5.000 ingressos de arquibancada a R$ 80, pessoal. 5.000 ingressos de arquibancada, R$ 80, lado B e lado A. E 2.000 cadeiras a R$ 160, lado B e lado A. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se esses são os preços promocionais, que já está um pouco caro, vamos ser sinceros, eu imagino quanto será o preço às vésperas do jogo, no dia do jogo, pessoal. Porque, assim, eu entendo que a diretoria, que o Paysandu quer arrecadar, que é uma oportunidade do Paysandu fazer uma grande arrecadação, ganhar um bom dinheiro, porque como nós somos o mandante, a renda que der, tirando as despesas, é nossa. Eu só fico temeroso com aquela situação de não ir com muita sede ao ponte. A gente é torcedor, eu sou torcedor, você é torcedor, e a gente tem que se colocar no nosso lugar como torcedor e pensar no torcedor. Muitas das vezes, eu não sei até que ponto o dirigente pensa, mesmo entendendo a parte que o Paysandu quer e precisa arrecadar. Mas vamos ver o contexto, pessoal. O cara que vai em jogo contra o Vasco, até domingo, a promoção é até domingo, dia 5, essas 5.000 arquibancadas lá do B e lá do A, ou acabar o estoque. Então, se essas 5.000 arquibancadas acabarem antes do dia 5, do domingo, já acabou a promoção. Se essas 2.000 cadeiras a 160 acabarem antes do domingo, já acabou a promoção. Pessoal, existem rumores, não confirmados ainda, eu não vi o Paysandu confirmar, que o ingresso depois disso seria R$ 130.
Se realmente se confirmar esse valor de R$ 130, eu não posso dizer que está barato, eu não posso dizer que está acessível, eu tenho que dizer que está muito caro, pessoal. A gente tem que ver o poder aquisitivo do torcedor do Paysandu, poder aquisitivo da população paraense, poder aquisitivo da média da população. Ah, Bruno, quem não tem não vai. Porra, beleza, cara. Mas muitas das vezes é o torcedor que vai para todos os jogos e ter para ir para um jogo desse contra o Vasco. Muitas das vezes ele vai ficar tolhido de ir, não vai ter grana para ir. Porque quem dera se fosse só o dinheiro do ingresso. Quem dera se tu pagasse somente caro por um ingresso e não, tu tem que pagar teu transporte, tua gasolina, tu tem que pagar teu Uber, tu tem que pagar teu estacionamento, tu tem que pagar teu refrigerante lá fora, teu churrasco, quem bebe a sua cerveja. Então, pessoal, é pesado. E o Paysandu vai vir de 2 jogos em casa, numa Série C. Então, qual é o torcedor que vai ter condição financeira, de repente, de ir dia 12 contra o Brusque, dia 18 contra o Barra e dia 21 contra o Vasco? Dia 21, nosso jogo, contra o Vasco, 9h30 da noite, no Mangueirão. O cara vai ter que escolher, pessoal. O cara vai ter que escolher, né? O torcedor do Papão, o fiel torcedor do Papão, vai ter que escolher, ó, só vou para um, qual que eu vou? Só vou para dois, entendeu? Quem de repente conseguir ter condições de ir para os três, por beleza, né? Mas quem não puder, fica complicado. Nessa hora que eu falo para vocês, pessoal, que quem puder também fazer o sócio é muito importante. Porque já pensou? O sócio arquibancada, 6 meses, tu pagas R$ 79, R$ 79,90. Se tu fizer 6 meses de sócio torcedor do Paysandu, o Prime, que é esse, tu pagando R$ 79,90 por mês, em 6 meses, tu entra de graça nesses 3 jogos. Inclusive nesse jogo do Paysandu, que só o ingresso promocional é R$ 80. Quem tem um sócio paixão, que é aquele de R$ 14,90, nesse de R$ 80 vai pagar 48, né? Mas passando os dias vai começar a diminuir o desconto. Mesmo assim, ainda vai ter um desconto bom. Eu penso que dava para o Paysandu começar uma promoção com um valor de ingresso um pouco menor e aí depois aumentar. Pelo andar da carruagem, se eles começaram com 80 realmente, eu não vou me assustar, de acordo com algumas informações, se esse ingresso chegar a 120, 130. Então, vai ser complicado. E aí, o pessoal está falando, Bruno, torcida do Vasco vai ficar no lado A, torcida do Paysandu vai ficar no lado B. Pessoal, torcida de Vasco, nem de Flamengo divide Mangueirão com a gente. Ele não divide o Mangueirão com a gente, entendeu? Paysandu, ele não divide o Mangueirão com a gente. Então, o Paysandu vai ter o lado B para ele, vai ter o lado A, uma grande parte do lado A, vai ser reservado um espaço no lado A para a torcida do Vasco, tá? Na arquibancada, e vai ser reservado a cadeira lá do A para o Vasco também, tá bom? Então, dizer que todo o lado do A vai ficar para o Vasco, não. O Paysandu não vai fazer isso. O lado B todo é nosso e a gente vai ocupar também grande parte do lado A da arquibancada, tá? É um preço. O que que você achou, pessoal? Você achou salgado? Você achou que o Paysandu está certo em fazer isso? Você acha que o Paysandu tem que aproveitar essa oportunidade para fazer dinheiro? Qual é a tua opinião, pessoal? Tá? Eu não estou querendo fazer tempestade em copo d'água, eu não quero ser sensacionalista, eu apoio, pelo menos, até o trabalho da diretoria até então, pelo menos os resultados na questão do pagamento em dia dos jogadores, isso eu tenho que, com certeza, dar o parabéns, e eu entendo que eles queiram nesse jogo, de repente, uma grande renda para garantir os salários dos outros meses, pelo menos, desses jogadores, mas o Paysandu não pode também, eu com muita sede ao pote, tem que avaliar. Então, assim, quem quiser, pessoal, quem quiser comprar logo o ingresso, corre para comprar esse ingresso de R$ 80. Quem quiser ir para o jogo contra o Vasco, quem for sócio paixão, corre para comprar com desconto, ou então faz teu sócio. Porque tu já pensou se tu faz um sócio de R$ 80 arquibancada 6 meses? R$ 79,90 e R$ 80.
tu faz um sócio de R$ 80 que tu paga todo mês, só esses 3 jogos, quanto não vai dar? Quanto tu não vai economizar, né? Então, pensa quem puder fazer, mas o Paysandu tem que dar uma segurada. Fez 80, eu acho que quando for fazer mais uma promoção depois, semana que vem, bota 100 no máximo, né? Para a galera comprar mais 10 mil, 15 mil ingressos. E aí, por último, se sobrar mais ingressos, aí vocês colocam ingresso de 120, eu acho 130 muito salgado, eu acho 120 já está salgado, tá bom? Mas, mas o Paysandu não joga com um time de Série A tem um tempo. É porque jogar com um time sabor Série A, time Série A fake, a gente joga, a gente ganha, né? Agora a gente jogar com um time de Série A mesmo, tem um tempo que a gente não joga e é importante a gente ter essa resposta também, né? No momento também do filé, a gente ter esse respaldo de poder comprar um ingresso não tão caro. Tá bom, pessoal? Então, tá chegando a hora. Papão vai jogar no domingo com Volta Redonda. No vídeo de amanhã, pessoal, nós vamos falar tudo do Volta Redonda, tudo do Papão, quem foi relacionado, quem não foi, quem vai jogar, qual o provável time titular, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, te inscreve no nosso canal, aperta o sino das notificações para você receber sempre os nossos vídeos, clica no gostei, hype o vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis, papão! É nóis, fiel!